Secretário, o senhor toca numa questão muito cara ao investidor, que é a segurança jurídica. No limite, é a esse respeito que o senhor tratou em boas partes aqui dessa primeira intervenção. Qual é o peso que essa agenda da segurança, da previsibilidade, tão enfatizada pelo senhor logo na primeira resposta à pergunta, tem hoje no Ministério dos Transportes? É uma prioridade muito grande para nós, porque nós estamos tratando de pessoas que vão colocar seu dinheiro, seus recursos em contratos de 30, 35 anos. Talvez em ferrovia chegue a 70 anos, né? A gente está discutindo a possibilidade de fazer projetos de 70 anos de concessões ferroviárias. Então, dentro desse período, acontece de vários tipos de situação diferentes. Choques econômicos, choques de demanda. Então, problemas de segurança em relação à engenharia. E a gente precisa desenvolver mecanismos contratuais que garantam reequilíbrios e previsibilidade nesses contratos. Então é isso que a gente está construindo. A gente não fez essa agenda sozinho. A gente colocou em consulta em maio na B3, fizemos 32 reuniões bilaterais entre fundos de investimentos e operadores, ouvimos o mercado e publicamos na semana passada a política que vai regular os contratos de agora para frente. Pra você ter uma ideia, Leonardo, o Brasil, no histórico dele de rodovias, teve 24 contratos e 24 editais de leilões diferentes. E a gente está propondo, a partir do leilão da BR-040, ter um padrão único de edital e de contrato, para dar previsibilidade para os investidores. Os investidores estrangeiros estão nos demandando essa previsibilidade contratual. Eles precisam de mais prazo entre a data da publicação do edital e o leilão. Isso a gente colocou na política pública e é por aí que nós estamos seguindo. 3h12. É particularmente interessante uma das partes da primeira resposta ainda do secretário Jorge Santoro, quando ele alude ao passado antes de planejar e desenhar o futuro. Ou seja, o grau de energia dedicado a se entender qual era a situação do Ministério dos Transportes no início deste governo Lula III. E aqui é impossível que nós não citemos o novo marco legal das ferrovias, que foi proposto pelo governo Jair Bolsonaro e aprovado pelo Congresso. Esta medida permitiu que a iniciativa privada construísse e explorasse ferrovias sob o regime de autorização, que tem regras mais flexíveis. O regime de concessão prevê necessariamente licitação e, por tabela, regras mais rigorosas. Qual é a avaliação, secretário, que a pasta faz do marco das ferrovias e o que é que se pode aproveitar ou não dele? Leonardo, a sua pergunta é muito pertinente. Muita gente confundiu a autorização como uma panaceia que tudo vai se resolver a partir da livre iniciativa sozinha. O que a gente viu foram 140 pedidos de autorização e nós já temos mais de 100 já autorizados de investimentos em autorizações. A autorização tem em vários países do mundo, é um mecanismo muito salutar e a gente defende o mecanismo, mas a gente precisa regulamentar esse mecanismo para evitar uma busca desenfreada para uma concorrência que vai um projeto minar o outro projeto. A gente tem ali uma teoria dos jogos, ou seja, a melhor solução talvez não seja a competição desenfreada, mas sim uma competição que vise um objetivo único, dar maior infraestrutura para o país. Então a gente tem aí várias concessões que concorrem entre si, autorizações, na verdade, que concorrem entre projetos que concorrem entre si. Eu vou dar um exemplo para você, Leonardo. A gente tem uma ferrovia estruturante, que vai ser uma concessão a leste-oeste, né? Ela é conhecida como FICO-FIOL, é um projeto bem estruturante que corta o meio do Brasil de leste a oeste. É uma concessão pública, nós vamos botar na carteira para licitar em breve. Mas você tem uma ideia, tem 4 projetos de autorização em paralelo a ela. Qual é a segurança jurídica que eu tenho em lançar um edital de concessão se eu tenho 4 concorrentes diretos e eu não tenho essa carga para atender as 4 projetos? Então a gente precisa fazer uma taxonomia, que é uma classificação dessas ferrovias. A gente vai colocar essa regulamentação em breve e também precisa ter um chamamento público dessas ferrovias regulamentando isso. A NTT vai colocar em consulta pública em breve uma norma prevendo o chamamento público. Por que isso é importante, Leonardo? Nós temos hoje no Brasil 35 mil quilômetros de ferrovias com contratos em operação. Só que, na prática, eu tenho pouco menos de 10 mil quilômetros efetivamente operados.
eu tenho 20 mil quilômetros em que os atuais concessionários não operam, ou seja, eles controlam os trilhos, mas não tem trens fazendo serviço de carga nem de passageiros. Então eu tenho uma oportunidade em que criar um programa de devolução de trechos de ferrovias para nós podermos construir uma carteira de projetos em que a gente consiga, através de chamamento público, a gente licitar pequenos trechos e atender o aumento da necessidade de trazer a carga brasileira, que hoje está muito concentrada em rodovias, ou seja, 17% hoje é transportado da carga brasileira por ferrovias. A gente quer aumentar essa participação para 30%. Para isso, a gente precisa explorar a lei de autorizações, mas de uma maneira em enfrentar o problema. A gente só tem uma autorização das 140 projetos que tramitaram e tramitam na agência, na NTT, um único projeto que saiu do papel até agora. Então não é possível, a gente precisa dar um ambiente regulatório melhor para os investidores, para eles poderem ter segurança nesses investimentos. Em resumo, vai ser preciso revisitar o conceito que norteou um conjunto de autorizações que acabou contratando concorrência até desnecessária em cima de projetos que acabam tocando numa mesma região. É uma síntese bastante compacta, como se espera de qualquer síntese, para esse raciocínio complexo erguido pelo secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro. E aí, gostou desse conteúdo? Então assista ao Tarde TC News, com a melhor cobertura do fechamento do mercado. É de segunda a sexta, a partir das 3 horas da tarde na TC News. Seu resultado é a nossa marca.